Olá pessoas, meu nome é Vinícius Eu sou o João. e bem-vindos ao segundo episódio do Orfeu, nosso clube do livro em formato podcastal. Não conseguimos cumprir nossos objetivos de publicar com uma semana depois, mas acho que foi só um pequeno delay. Uma semana e 2 dias está dentro do prazo ainda. Então, acho que primeiro a gente pode começar agradecendo as pessoas que mandaram mensagem. Acho que a repercussão no meu caso, foi bem maior do que eu esperava. E bem mais positiva do que eu esperava. Não tivemos haters ainda. Eu tô na expectativa do nosso primeiro hater. Muito ansioso. No meu caso, me mandou mensagem o Daniel, falou que o episódio ficou muito bom, incentivou ele a reler a Odisseia. Fiquei muito feliz com o comentário. O Ian também comentou, falando que ele tá ouvindo o episódio e achou bom demais. Acho que esse bom demais talvez seja uma referência ao poeta Manuel Gomes. E o Iago também comentou. Ele parabenizou, falou que o episódio está muito bom. E fez um comentário que o João falou sobre Atena não se apresentar na forma que é própria dos deuses, porque pode ser demais para um humano aguentar. E ele falou que isso tem respaldo em Percy Jackson. Quando os deuses se apresentam em sua forma própria, isso tem consequências. Isso tem grandes consequências para os humanos. Eu espero não ter esquecido ninguém que comentou comigo. Comentou comigo também o Ian, mas o Vinícius já falou dele. Um beijo, Ian. E a Gil comentou comigo. E o comentário dela foi que um dos comentários dela foi que a gente fala igual. Eu achei isso muito curioso. É algo que eu não tinha percebido e que talvez eu comece a perceber agora. Que se não fosse o nosso timbre de voz ser diferente, seria difícil de distinguir quem tá falando. O que, enfim, ainda bem que a gente tem timbres diferentes, e eu não sei se isso é uma questão de sotaque, porque as pessoas daqui de São Paulo não percebem que a gente é de outro lugar, a gente é de Rondônia, né? E, enfim, não sei. Isso vai ser um experimento para as férias. Se preparem, rondonienses, eu vou gravar vocês falando. Tem mais algum comentário? Eu espero não ter esquecido ninguém. Se eu esqueci de comentar alguém que falou comigo e você queira que eu comente, você comente de novo e eu comento 2 vezes no próximo episódio. Beleza. Antes da gente ir para a sinopse do episódio, só tenho um aviso e uma curiosidade. O aviso é que durante a gravação do último episódio, quer dizer, do episódio de agora, o episódio 2, em determinado momento a minha voz muda, porque a gravação deu um problema, eu tentei consertar, então assim, nos 5 primeiros minutos a gravação tá boa, e no restante ela tá um pouco pior. Tentei consertar, mas não ficou lá essas coisas. Então sejam avisados que vai ter essa diferença. E a curiosidade é que nesse episódio de hoje, a gente comenta que a Penélope toda noite ela desfaz um material e no dia seguinte ela começa a fazer de novo para enrolar os pretendentes. Mas a curiosidade é que a capa do primeiro episódio é uma pintura dela fazendo isso. Então, quando vocês ouvirem no episódio, vocês podem pular lá, voltar no primeiro que tá na capa do episódio. É verdade. Bem observado. Essa é uma informação que ele só tem acesso agora, né? Isso. Faz todo sentido. Belo aviso. Porque a gente... Não sei se a gente chegou a comentar antes, mas no primeiro episódio a gente fez por engano, por ter esquecido de gravar a introdução. A gente gravou a introdução depois. Mas a gente percebeu que facilita muito gravar a introdução depois. Então a gente já gravou o episódio e a gente já sabe que isso acontece. E tem mais um aviso que, por questões de agenda, nós não podemos estar presentes ao vivo para fazer a gravação do segundo episódio, então a gente teve que gravar à distância. Então talvez tenha algumas interações afetadas por causa da gravação online, mas enfim, acho que o episódio ficou muito bom. Isso explica, só dá problema no meu áudio, não do João, né? A gente tá com gravadores diferentes. Dito isso, acho que a gente pode ir para a sinopse do episódio. Sinopse do segundo canto da Odisseia.
Obviamente é uma continuação do primeiro canto, o segundo canto, né? Uma história contínua. No primeiro canto você tem a Atena agindo para ajudar o Telêmaco a ter notícias do Odisseu e ajudar o Odisseu a retornar para casa. Aí no segundo canto você tem finalmente uma ação do Telêmaco em relação a isso. Exatamente. É como se no primeiro canto a Atena tivesse empoderado o Telêmaco e agora ele tivesse exercendo o poder dele, né? Ele começa a tomar as atitudes que ela falou para ele tomar. E a primeira delas é convocar a Ágora, né? Convocar a assembleia, a reunião de todos os pretendentes, de todas as pessoas, todos os homens, salvo engano, todos os homens de Ítaca, em que ele dá o discurso dele, né? Em que ele enuncia o que ele vai fazer. Isso. E no final do segundo canto, com todo o plano ajudado e organizado pela Atena, ele decide partir de Ítaca e seguir o plano dela, de ir para Pilos, depois para Esparta, em busca de notícias do pai dele. Exatamente. O segundo canto é basicamente uma ata de reunião, né? É o que acontece na Assembleia, na Ágora, com o Telêmaco discutindo com outros personagens discutindo entre si, discutindo sobre o plano do Telêmaco, e aí várias coisas acontecem nessas conversas, nessas trocas, e nisso a gente acaba descobrindo várias informações interessantes, que é especialmente o que a gente acaba comentando no episódio, né? Então, dito isso, fiquem agora com o segundo episódio, que a gente comenta um pouco do segundo canto da Odisseia. Leu o canto? Li o canto. Ah, que bom. Você achou que acontece mais coisa do que no primeiro? Que você tinha achado que tem pouca coisa? Sim, já nesse segundo canto tem bem mais coisa acontecendo, né? E começa a ficar interessante a história, né? Eu acho que o primeiro canto é bem monótono. Eu acho que ele mais situa a gente onde que a gente tá na história, né? E eu achei que o segundo canto, não sei se você teve essa impressão, ele tem um paralelo com o primeiro, na abertura dele. Porque o primeiro começa com uma assembleia de deuses, conversando sobre o destino do Ulisses. E no segundo começa com o Telêmaco convocando uma assembleia também. Uhum. De fato, eu não tinha parado pra pensar nisso. Que é a assembleia dos aqueus de longos cabelos. Parece ser informação importante. Eu adoro que eles são cabeludos. Não significa necessariamente que eles são cabeludos, né? É só um epíteto, mas eu acho incrível pensar que eles eram metaleiros. Eu achei duas sinalizações de por que eles poderiam ser descritos como cabeludos. Pode ser em contraste a pessoas escravizadas, que teriam os cabelos raspados, ou a bárbaros também, que teriam cabelos raspados. Aí denota que eles são homens livres e que não são bárbaros, né? São civilizados. Mas, como a gente falou no último episódio, o epíteto não tem uma função de pontuar o que ele está descrevendo. Não é importante que eles tenham cabelos grandes. Isso. E eles têm a liberdade de crescer o próprio cabelo, né? Essa é a noção de liberdade na Grécia Antiga. Sim. Enfim, o canto abre com o Telêmaco convocando a Assembleia, né? E é a continuação já daquela conversa que ele teve com Atena, em que ele se coloca como herdeiro do pai dele, né? E ele assume a posição dele de senhor. Perfeito. Até eles falam que é a primeira vez que tem uma convocação de assembleia desde que Ulisses partiu. Então, ele assumindo esse papel de herdeiro. Tanto que ele senta no trono, né? E usa o cetro pra falar. Eu adoro que eles têm essa política de quem fala é quem tá com o cetro na mão. É igual feito hoje em dinâmicas. Essa é a almofadinha da fala. Quem estiver segurando pode falar. Exatamente. É muito democrático, né? Uma coisa divertida é que Telêmaco adentra a Assembleia com 2 cães, né? Isso que eu ia perguntar. Esses 2 galgos aqui, são os cães, você falou? São 2 cães, Você fala que ele ia com uma... 2 galgos, que... A tradução tá assim. Eu marquei, mas eu acabei indo atrás do que são galgos. Mas, às vezes é português de Portugal. Uhum. É um jeito bonitinho de falar cachorro, né?
abre aspas, dirigiu-se Telêmaco à Assembleia, segurando na mão a bronze e a lança. Não ia só. 2 galgos o acompanhavam. Então são 2 cachorros. Isso, não são 2 pessoas chamadas galgos, são dois cachorros. Ok, eu achei que era coisa de guerra. Eu não sei se os cachorros aparecem depois e tal. Não lembro de ler nada dizendo o que eles significam, né? Mas cachorro é um animal importante. E tem um cachorro muito importante na Odisseia, né? Que uma hora a gente chega lá. É uma história pouco conhecida da Odisseia, então acho que eu não vou dar spoiler. Então ele entra com 2 cachorros, ou 2 galgos. Assume Sim. o trono do pai dele. E... É um trono temporário, né? É só o trono da Assembleia. Sim. É que é simbólico, né? Ele sentar onde o grande Ulisses antes sentava. E ele tem algumas figuras curiosas ali no meio, né? Você tem pelo menos 2 que estão do lado dele, que é o mentor e o egípcio, que não é alguém que vem do Egito, eu acho, é só o nome dele. Eu também acho que não. Que aqui descreve que o filho do egípcio morreu nas mãos do Cíclope, que eu imagino que deve ser o Polifemo. Não sei quantos Cíclopes tem aqui. E 2 pessoas que são contra ele, que são 2 pretendentes. Sim, eu acho muito legal, eu não sei se ficou... se fica explícito pra você, mas os nomes, eles têm significadozinhos. Não, com certeza não. Nem sempre é assim, né? Muitos nomes, especialmente os nomes das personagens principais, não tem isso. Ou não tem tanto isso. Mas os nomes de personagens secundários que só estão na poesia para desempenhar um papel na narrativa, né? Que eles não têm muita personalidade, eles têm mais uma função. Muitas vezes eles têm um nome que refere ao que eles querem dizer. Então, tipo... não sei como tá na sua tradução, mas tem o Antinos, né? É o Antino. Então, Antino significa anti-nos, que é o contra-mente, né? É o que se opõe em caráter. Faz sentido. O anti dá pra imaginar isso. Então, é o adversário, no caso, o adversário do Telêmaco. O filho do egípcio é o Antifo. Sim. E aí, ele é contra quem? Nem sempre tem um significado. E aí tem outros que têm significado, né? A gente não comentou ainda, mas tem o Mestor, não sei como tá na tradução, que não é o mentor, que é o pai do cara que lê aves. Sim, é ele mesmo, o Mestor. Tá igual. Acho muito legal que tem o Alíterces, né? Não sei como tá na tradução. Que é o cara que lê aves, né? O nome dele em si não tem um significado muito especial, mas ele é o filho de Mestor. E Mestor significa conselheiro, né? Tem relação com o mentor também? Mentor é o contrário, né? Mentor é tipo sósia, se eu não me engano. Ah, sim. Mentor é um nome próprio grego que dá origem a um substantivo em português. Ou em latim, depois em português. Isso. Primeiro veio o personagem, depois veio o significado. Eu acho que é isso, tenho quase certeza. Aí tem um outro que é bem legal, que é o Leiócrito, que é um dos caras, um dos pretendentes, né, que se opõe ao... Não, ele não é um dos pretendentes, ele é um dos que fala em favor do Telêmaco. E ele significa, o nome dele significa o escolhido das pessoas, né, o escolhido da multidão. Que ele fala, quando ele fala, é como se ele estivesse falando representando o que as outras pessoas de Ítaca sentem, né? Que o sentimento comum das pessoas comuns de Ítaca, que não são os pretendentes, é em favor do Telêmaco e do Odisseu, né? Então é quase um personagem tipo, né? Que ele representa toda uma classe. Ele tá a favor. De certa forma, o Alíterce, que é o mentor de pássaros também, o egípcio tá. Sim. E contra eles está o Antino, que você falou que é o opositor. É um nome tipo... Satã? Isso, é tipo Satã, exatamente. Só explicando que Satã não é bem um nome próprio também. Quando ele aparece na Bíblia, é como indicando o oponente. Especificamente no Jó, é bem usado, né? Que
Você tem alguém que fala, que é Deus, e alguém que contrapõe, que desempenha esse papel, que é Satã. E o Eurímaco também, ele se coloca contra. São 2 representantes dos pretendentes. Sim. E você quer falar do canto da leitura de pássaros? A leitura de pássaro eu acho um negócio muito legal. Que é uma habilidade muito específica, né? Que você tem essas pessoas que têm habilidade de ler a natureza em geral, e especificamente ler o voo das aves. Que é como se o voo das aves não fosse algo aleatório. Ele indica alguma coisa sobre o presente ou sobre o futuro, e algumas pessoas são capazes de ler essa mensagem. E isso de fato acontecia. E aqui você tem a visão oposta, porque você vê os deuses mandando essa mensagem. No caso, Zeus. Que ele manda as águias para fazer isso, e o Alítrice é que tem capacidade de entender o que essas aves que o Zeus mandou querem dizer. E aí, assim, eu e o João falamos, né? A gente tá dando spoiler, só que os deuses dão spoiler, e agora no segundo canto, o Alítrice também dá spoiler. Fala, Ulisses vai voltar disfarçado, e vai matar os pretendentes. Exatamente. E tem um... Pra quem estiver interessado, inclusive, em ler pássaros, é descrito aqui que... Ó, abrindo aspas. Depois... Falando sobre os pássaros. Depois, com as garras, atacaram-se uma a outra na cabeça e no pescoço, desviando-se em seguida para a direita. Fecha aspas. Desviar para a direita é sinal de bom presságio. Bom presságio, no caso, pro Telêmaco. De que o pai dele tá vivo e que o pai dele vai retornar. Se elas desviassem para a esquerda, seria um mau presságio. Então quem tiver interessado nessa arte de ler pássaro, já fica uma dica aí. Que irônico de que desviar para a direita é um bom presságio. Eu acho muito curioso, linkando com o que a gente comentou no primeiro episódio, de como essa é uma narrativa escrita e pensada e lida a partir de uma classe dominante, né? Uhum. Então ela não tem elementos críticos, né? Os personagens, eles se comportam de maneira exemplar, né? No sentido de é uma narrativa que também serve para ser lida e se aprender uma forma de conduta, né? Os personagens enaltecidos pela épica, eles são personagens que a conduta deles é admirada, né? Uhum. E dentre eles são vários, né? O Telêmaco, por enquanto, aqui é o principal deles. E as pessoas que estão com ele, né? E então é muito... Talvez um pouco contra o que a gente está acostumado nas narrativas contemporâneas, mas logo a primeira pessoa que dá uma descrição, dá uma leitura sobre o voo das aves, é a pessoa que faz isso certo, né? E não é que ela faz isso mais ou menos. Não, ela acerta precisamente a leitura das aves. Ela é dita como sendo a pessoa que sabe ler aves, e todas as outras pessoas que tentam ler erram. Tem outra tentativa ali de ler? Tem um pretendente que faz meio que uma piada, né? Eu acho que o que o Eurímaco fala é tipo, nem todo voo das aves quer dizer alguma coisa. Isso, sim. Mas eu acho curioso que é isso, né? O personagem que se propôs a ser o personagem que lê o voo das aves é o personagem que acerta o voo das aves. E não tem nenhuma quebra de expectativa. É algo extremamente previsível, porque é uma narrativa para ser assim, né? E daí, nessa leitura de pássaros, dá para comentar também que são 2 águias, né? Que são... Uma ave é a ave associada a Zeus, né? Tem a imagem dele com 2 águias, né? Não necessariamente são essas 2 águias dele, até porque elas se bicam aqui, eu não sei se elas sobrevivem. Não deve ser um problema para um deus regenerar as próprias águias, né? E linkando também com o que foi comentado no último episódio, eu acho interessante notar, em alguns casos, a presença dos deuses, por coisas em que os deuses não parecem estar presentes, né? De como há uma relação que ora... Porque como é uma história em que os deuses são ativos, né? A gente vê Atena se disfarçando antes e a gente vai ver ela fazer isso depois, a gente vê Zeus mandando as águias, a gente vê os deuses discutindo, mas a presença dos deuses também se dá muito subjetivamente, né? E você tem que pensar que essa é uma história escrita por pessoas que acreditavam nesses deuses, na intervenção divina, e que narra pessoas que também acreditam nisso, né? Não existe nada de sobrenatural para um grego lendo a
a Odisseia, né? Todos são fenômenos que são possíveis, em teoria, né? Em algum momento no período clássico eles vão começar a desconfiar disso, com bastante razão, mas a princípio é uma história para ser uma história real, né? Não é um mundo de milagres, é um mundo de coisas que são possíveis de acontecer na mente de um grego. Sim. E o ponto da subjetividade dos deuses, né? É quando o Telêmaco diz que que as coisas que ele está falando, né, são fruto da maravilhosa graça que Atena lançou sobre ele. Então é como se as palavras dele fossem um eco divino. Ele chega a nomear a Atena, só pra... Sim. É o verso 13. Ah, mas não é ele que fala. Ah, não é ele que fala? Perdão. É descrevendo ele. É porque tem um momento que fala depois dele ter... que ele reza pra Atena e ele começa a pedir. Só que ele não nomeia Atena. O texto nomeia. Parece que ele pede pra divindades. E eu fiquei procurando se ele sabe que a Atena está intercedendo por ele. Ou se ele só sabe que alguma divindade está. Não especificamente ela. Não, ele sabe que é Atena. Ele sabe que é Atena. Pelo que eu li, ficou bem claro, pra mim pelo menos, que ele tem noção de que é a Atena que tá ajudando ele. Okay. Ainda assim, ela insiste em não se revelar. Sim. Mas aqui ela não aparece ainda, né? Porque ela vai aparecer no futuro como mentor, né? Porque essa, inclusive, é a única aparição nesse canto, em todo o texto, do mentor como mentor, né? É a única vez que o mentor fala como ele mesmo, é nesse canto. Nos próximos, quem vai impersonar o mentor é Atena. E curiosamente, é pela ação de Atena que a gente tem a palavra mentor em português, né? O substantivo mentor. Não é pela ação do próprio mentor. Só que, assim, devia ser pela ação dele. Porque ele foi encarregado pelo Ulisses de acompanhar o Telêmaco. Então, nesse papel, repetindo o nome dele, de mentor. E, como você falou, a Atena faz isso mais do que o próprio mentor. Só que ela faz isso como mentor, né? Sim. Ela interfere assumindo a forma de mentor e convencendo ele a seguir o plano dela, de ir pra Pilos, e de Pilos Arenosa, e depois ir pra Esparta. Depois ela assume a forma de Telêmaco e convence as pessoas a se juntarem ao Telêmaco. Na forma de Telêmaco, consegue um barco pra ele, e depois ainda coloca os pretendentes no sono. Assim, a vida dele é muito mais fácil tendo uma deusa fazendo todo o trabalho difícil. É muito roubado quando todas as coisas que você precisa fazer é a deusa da sabedoria que faz pra você, né? Pois é. Porque assim, nossa, será que esse barco vai dar problema? Nossa, foi a Atena que escolheu ele. Enfim. Mas o que eu ia falar é só isso, né? De que existe essa subjetividade na presença dos deuses também, né? Porque quando o personagem diz sobre o Telêmaco, né? Que a graça que sobre ele lançou Atena, no verso 13. Uhum. A gente não vê exatamente Atena lançando essa graça sobre ele, né? Tudo que eles tiveram anteriormente foi uma conversa, e o Telêmaco está falando as coisas que são bem vistas, pelo menos do ponto de vista do narrador. Ele está falando elas porque ele teve a conversa com Atena, mas ela não está agindo ali exatamente, né? Esse agraciamento é algo muito mais subjetivo. Sim. Para mostrar como essa presença dos deuses ela é global, né? Os deuses agem para muito além da natureza, né? O próprio caráter das coisas e a ação humana é divina. Tipo, sei lá, alguém tá abençoado. Não é algo muito específico. É como se ela tivesse rolado um dado de sorte. Sim. Fala logo antes, no canto, no verso 5, que ao sair do quarto, ele se assemelhava a um deus. Eu interpretei isso como sendo consequência dessa ajuda que a Atena tá dando a ele. Tá nesse caráter subjetivo. Acho que ele já acorda confiante, já acorda melhor. Sim. Acho curioso como eles não têm tanto... Com relação aos heróis, eles não têm tanto pudor em comparar humanos com deuses, né? Acho isso muito engraçado. Que Odisseus é o tempo todo dito Odisseus divino, né? Uhum. E ele não tem nada de divino, assim. Ele é descendente, em alguma medida, dos deuses, mas ele não é um semideus, né? Ele não é Hércules.
Mas tem uma questão de... Na mitologia grega, os deuses não serem tão distantes assim em matéria, em Sim, substância dos humanos. Como se eles fossem mais sim. uma relação de primos do que de uma hierarquia como outras relações de deuses têm. E a superioridade dos deuses é muito mais na ordem das coisas, né? Que, assim, de um ponto de vista de genealogia, os deuses são anteriores aos humanos, mas eles são feitos realmente de substâncias parecidas, né? Assim, alguns humanos aqui, inclusive, são filhos de deuses, são genros de deuses. No cristianismo ou em outras religiões, ser filho de Deus já é uma coisa muito, muito acima de um simples humano. Aqui na mitologia grega é um pouquinho mais próximo. Sim, e eles não são humanos quaisquer também, né? Eles são heróis. Tem esse ponto. Que o Odisseu, ele é muito melhor do que os outros humanos, né? Pelo menos na narrativa. Essa é a primeira menção que a gente tem do Ciclope. É a primeira vez que a palavra aparece, né? E... Não fala no canto 1? Quando vai explicar por que o... Fala, será? Então eu posso ter me confundido. É que eu sei que explica por que não tem... Aqui, ó. Achei. Então fala no canto 1. Fala bem no começo do canto 1, então. Poseidon, que cerca a terra sem trégua, se lhe opõe, por causa do Ciclope a quem Ulisses cegou a vista. Faz sim, é verdade. Justo. Mas eu vou aproveitar a oportunidade da minha canelada aí pra eu comentar que Ciclope... Eu não sei, eu não comentei no último episódio, né? Que Ciclope eu acho um nome muito engraçado. Porque Ciclope significa olho redondo, né? Que é Kyklos, de circular, que é a palavra que dá círculo em português. E ops, que é a raiz de olho. Então é o redondo olho. E eles têm olho redondo mesmo. Sim, em contraposição aos humanos, que os olhos são quadrados, né? Exatamente. Uma coisa curiosa é que tem uma possibilidade que eu não sei o quanto é confirmado de a origem dos ciclopes serem de fósseis encontrados de elefantes ou de mamutes. Porque se você jogar no Google o fóssil de esqueleto de elefante ou de mamute, eles têm um buracão no meio da testa, quer dizer, que parece ser a testa, mas é mais para baixo, que é por onde passa a tromba. Só que se você bater o olho, só parece que tem um buraco no meio do rosto, onde deveria ficar o olho. E o resto do esqueleto do elefante, como ele é um mamífero, é muito próximo ao nosso. Você consegue reorganizar de forma que parece um humano muito grande. Então é um humano muito grande com um buraco no meio da testa. Aí você consegue deduzir uma história de ciclope daí. Sim, eu adoro essa história de que são de fósseis de elefantes, eu acho incrível. Mesmo que não seja tão verdade, eu gosto de acreditar. Eu também escolhi acreditar nisso. Porque os gregos deviam conhecer elefante também, né? Não devia ser algo tão... Devia ser bem surreal pra eles, mas porque não tem elefante na Grécia, mas eles deviam ter notícias de elefantes. Pra eles linkarem uma coisa ou outra? Sim, eles nunca devem ter visto um elefante morto e desossado pra saber como que é o crânio de um elefante. Uma coisa que aparece no primeiro canto, que a gente não comentou, e volta a aparecer no segundo, com os deuses nos dando a oportunidade de comentar, são o mar cor de vinho. Que é curioso, porque a ideia é que pra gente que vinho é roxo. Então, ou o mar da Grécia é roxo, ou o vinho deles é azul. Ou podia ser um vinho branco. Essa é uma fórmula muito comum nos textos homéricos, né? Que é o oinopaponton, que é o mar cor de vinho, literalmente. E que é muito sobreinterpretado, na minha opinião. Não só na minha opinião, eu conheço várias outras pessoas que compartilham dessa opinião. Porque as pessoas costumam ler isso e partir disso para fazer várias teorias de cores sobre, nossa, como os gregos percebem cor errado, ou como o vocabulário grego permite a percepção de cores de modo diferente. Sim, o nosso vocabulário muda a forma como a gente percebe cor. Como você sabe, eu adoro falar do rosa, né? Que a gente inventou uma cor que é o rosa, só que rosa é vermelho claro, né? A gente distingue elas no nosso cérebro em categorias diferentes, a gente não percebe o rosa como vermelho, mas ele é vermelho, tanto quanto o azul claro é azul. Isso, um azul claríssimo, você consegue identificar de cara como azul claríssimo, mesmo que ele tenha algum outro nome específico na tabela de cores.
Isso, então o nosso vocabulário, o nosso léxico tem relação com a forma como a gente categoriza o mundo, né? Nós organizamos o mundo a partir da linguagem. Dito isso, é um salto você achar... Não você, Vinícius, né? É um salto se achar que os gregos percebiam o mar e o vinho da mesma cor. Pode ser só uma referência ao mar ser escuro, né? O mar é escuro como vinho. Só uma metáfora poética. Só que é isso, a gente sempre tem que lembrar que se trata de uma poesia, né? E na poesia, esse tipo de liberdade de associação de coisas que não são tão próximas assim é recorrente, né? Então o Homero está só fazendo uma descrição poética, muito provavelmente, só está fazendo uma descrição poética do mar. E o que a gente já comentou, né, é que isso é uma fórmula, né? Não é porque o mar é cor de vinho, né? Ele descreve o mar cor de vinho, que ele realmente está fazendo alusão ao mar ser parecido com vinho, né? É uma fórmula para dizer o mar. Assim. Tanto que toda vez que ele fala do mar, ele repete. Não é que em determinado Exatamente. momento o mar parece vinho. Toda vez que aparece o mar, ele cita que é cor de vinho. É igual a Atenas de olhos glaucos. O Divino Ulisses. O Divino Odisseu. Não é, toda vez que ele menciona isso, não é para ressaltar o caráter divino do Odisseu, né? É só um jeito de falar Odisseu. Uhum. Então não tem nada a ver com a ressaca do mar. Eu acho bonita essa interpretação, mas não. Falando em vinho, ele aparece em 2 outras oportunidades aqui, o vinho mesmo agora, que eu achei curioso. A primeira, que ele pede para separar vinho para os pretendentes, quando ele vai expulsar os pretendentes. Quer dizer, ele já expulsou, mas ele pede para preparar vinho para eles. E fala vinho livre de mistura. O que me leva a entender que tem um vinho que tem alguma mistura. Que mistura que tem no vinho? É que eles tomavam vinho com água. O vinho que eles bebiam, eles misturavam vinho com água. Eu não sei exatamente porquê, certamente alguém sabe. Eu não sei exatamente porquê, se é porque era muito trabalhoso fazer vinho, então você faz ele render mais colocando água nele. Se porque o vinho era de tão baixa qualidade que você misturar com ele com água não faz muita diferença. Enfim, não sei porquê, mas eles tomavam vinho com água. Então, Jesus transformar água em vinho, ele pode ter só jogado água num pouco de vinho e transformou em vinho grego. Ele mudou a qualidade do vinho. Nunca tinha pensado nisso. Que ele não transformou coisas tão distantes assim, né? E em outro momento é quando ele vai, parece que fazer um brinde com o pessoal do navio, quando eles estão partindo, em que eles enchem a taça até a boca e fazem libações aos deuses. Uhum. E eu encontrei uma interpretação de que essas libações é jogar um pouquinho de vinho no chão, em homenagem aos deuses. Uhum. Que parece ser um paralelo com a prática de hoje em dia de você jogar um pouquinho da bebida pro santo, antes de beber. Isso. Acho que o princípio é o mesmo. Libação, a gente não tá acostumado com essa palavra. Em grego essa palavra aparece muito, porque é muito comum. E libação é um sacrifício de líquidos, basicamente. Especificamente líquidos? Especificamente líquidos. Normalmente é vinho, no caso aqui dessa passagem é vinho, mas pode ser leite, pode ser mel. Eu não lembro de nenhum com água, mas especialmente vinho, mel e leite. Acho que vinho, mel e leite faz mais sentido porque você tá perdendo alguma coisa, né, no sacrifício. Sim. Água eu me sentiria sacaneado se eu fosse o Deus. E aí ele faz a libação com vinho aqui. E libação é isso, né? Você derramar líquido em homenagem a uma entidade. Um sacrifício de líquidos. Só que o líquido não morre, então não é um sacrifício. Diferente dos animais que de fato são mortos em outros sacrifícios na religião grega. E só uma curiosidade, as pessoas não vão associar, né? Mas a peça que eu traduzo, que é as coéforas, a gente costuma chamar de coéforas em português, que é a forma que a tradição se consolidou, mas significa as carregadoras de libações, né? Em inglês eles traduzem assim, porque coé é uma das palavras que significa libação. Informação. Colocar uma vinheta do Choque de Cultura. Toda vez que a gente trouxer uma informação do Renan falando. Então,
Eu acho que faltou comentar uma coisa muito legal, muito famosa, que aparece nesse canto pela primeira vez, que é a Mortalha. É a história, é aqui que aparece a história da Mortalha da Penélope. Que o Antinous, né, comenta que a Penélope enganou os pretendentes, porque ela disse que não ia se casar com ninguém, não ia tomar nenhuma decisão, até que ela terminasse de tecer a Mortalha pro Laertes, né, pro pai do Odisseu. E aí ela vai pro quarto dela, mexe no tear, e toda noite ela desfazia os fios que ela tinha tecido durante o dia. Então ela enrolou eles por quase 4 anos, assim. Até que alguma X9 dedou ela pros outros, e aí descobriram e pegaram ela no flagra. Assim, se eles achavam que ela tava 4 anos realmente fazendo negócio, a culpa já é mais deles do que dela nesse ponto. Ninguém demora tanto tempo pra fazer uma mortalha. Justo. Quando você arma uma armadilha, errado é quem cai. Enfim, e essa é uma das passagens famosas da Odisseia, né? Uma das coisas famosas da Odisseia, né? Que é a Penélope enganando os pretendentes, dizendo que tá tecendo. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar quando a gente falou do Antino é que ele é o Batman. Quem faz o Antino, quem vai fazer o Antino na Odisseia do Nolan vai ser o Robert Pattinson. Sim, ele é o Batman. Pra galera que for ver o filme já adiantando, esse cara que a gente tá falando aqui é o Robert Pattinson. E o Telêmaco é o Homem-Aranha, né? Isso, o Telêmaco é o Homem-Aranha. O Odisseu é o... Perdido em Marte. É o Perdido em Marte. Eu não lembro quem que é a Penélope. É a Anne É a Hathaway. do Diabo Veste Prada. Incrível. Eu lembro dele só. Não sei quem foi escalado pra fazer o Cíclope. Acho que escalaram o Gollum. Porque eu não sei se você viu que ele é meio esguio, o Cíclope do Nolan. Não reparei. Não vi o trailer. E no segundo trailer ele aparece mesmo. Ele é bem esguio, parece o Sméagol. Tem outra coisa que vale comentar, que é toda essa dinâmica dos pretendentes que tá acontecendo até agora, né? Porque o Odisseu tá desaparecido, ninguém quer dar ele como morto, os pretendentes alegam que ele morreu, a família diz que ele não morreu. E aí fica nesse casa da Penélope. Só que tem uma questão, né? De que ninguém quer ir na casa do pai dela pedir pela mão dela, né? E é o que argumentam nesse canto já, né? A Athena tinha comentado isso, se eu não me engano, no canto 1. E agora algum personagem fala, acho que o Telêmaco fala. De que, poxa, vocês estão aqui pedindo a mão dela, mas ninguém se dignou aí na casa do pai dela. Eu entendo todo o machismo envolvido, né? Mas o ponto é só que nessa sociedade se esperaria que eles fossem na casa do... Como que é o nome do pai dela? Do Icarius. Pedir pela mão dela. Só que aí eu acho curioso, né? Porque isso começa a tocar em questões de não são questões de parentesco, né? Mas questões de filiação. E não me sai da cabeça, não sei se com familiar você está com esse texto, mas não me sai da cabeça a origem da família da propriedade do Estado, né? Da descrição que o Engels rouba do Morgan sobre família, né? Relações familiares na antiguidade, não na antiguidade, né? Em períodos arcaicos. E que parece haver algo nesse sentido aqui, né? Porque quando o Odisseu desaparece e imaginando que ele morreu, é como se a Penélope retornasse para outra família dela, né? É como se ela deixasse de fazer parte da família do Odisseu e voltasse a fazer parte da frátria, da família do pai dela. Então você tem toda essa sociedade organizada por famílias a partir dos pais, né? Tanto que o Telêmaco não se refere ao avô materno dele como avô. Ele se refere ao avô materno dele como o pai da minha mãe, né? O pai dela, na verdade. E ele puxa a linhagem masculina só. Isso, e ele sempre se refere como pertencente à casa do Odisseu, né? Ele não reconhece o parentesco dele com o avô dele, apenas com o pai.
E isso pode gerar discussão de algumas interpretações de que talvez eles não queiram que a Penélope retorne para a casa do Icarius. Porque se eles forem pedir a mão dela para ele e ele concedê-la, né? E ele pagar o dote, tem toda essa troca de presentes envolvida no casamento, eles não herdariam as posses do Odisseus necessariamente, né? É como se eles estivessem recuperando ela do pai dela também, né? Assim como Odisseus fez, né? Eles não entrariam talvez como herdeiros do Odisseu, e sim como cônjuges dela. E aí as posses talvez ficassem pro Telêmaco, né? Então existe essa disputa de herança, né? De como vai se dar esse casamento para ver com quem ficam as posses do Odisseu, que é o que eles querem. Na discussão desse caso de família, tem uma nota que puxa sobre isso, aqui na edição da Penguin, que fala que no caso da morte do Telêmaco, o palácio e todos os bens reverteriam para Penélope e qualquer dos pretendentes com quem ela escolhesse casar. Que para eles faz ser interessante a morte do Telêmaco. Sim. E daí, nessa discussão que eles estão tendo, os pretendentes, sobre a possível morte do Telêmaco caso ele viaje, parece que eles estão sugerindo a divisão dos bens do Telêmaco como um prêmio de consolação para aqueles que não tivessem a mão da Penélope. Então, tipo, ele morre, alguma das pessoas vai herdar tudo, porque vai estar casado com a Penélope, e pode passar a parte que seria do Telêmaco que ele morreu pro resto. Parece, assim, tá sugerido aqui, não tá explícito isso. Quem sugere isso é o escritor da nota, que é o Bernard Knox. Justo. O que passa a impressão aqui de que eles não estão só, tipo, como pretendentes formalmente respeitando a tradição da época de se oferecer, mas eles estão realmente tramando algum plano meio na ilegalidade. Sim. Eles são um bando de interesseiros, né? Que foram lá consumir as propriedades do Odisseu, né? Então há 10 anos fazendo isso. O cara é rico também, né? Eles já estão consumindo há um tempo, por causa de toda a hospitalidade do Telêmaco e da família. Eles estão comendo de graça, eles estão bebendo de graça, eles estão vivendo ali na casa, praticamente. Inclusive, o Telêmaco pontuou, vocês estão aqui comendo nosso boi, toda a carne que a gente está oferecendo, tudo que a gente está produzindo, vão embora. Sim. E eles não vão, assim, né? Não, é o Telêmaco que vai embora, né? E eles comentam isso que você falou, né? Da possibilidade da morte do Telêmaco na viagem também, né? De que... Porque, voltando a falar da Penélope, nesse momento, ela fica o tempo todo subjugada ao filho, né? Porque, como mulher nessa sociedade, ela não tem nenhuma agência, né? Então ela tá sempre sendo relegada a figuras masculinas, né? Seja o Odisseu, seja o pai dela, e agora o filho dela. E é o filho que assume esse lugar de senhor da casa. E eles fazem toda uma reunião, só com homens, em que um dos assuntos principais é a relação entre os pretendentes e a Penélope. A opinião dela sobre isso é bem relevante. Sim. Não, uma mulher jamais seria aceita na água, né?